estou aqui, você está aqui, né, num ambiente universitário, né, falando aí para outras mulheres, né, que também estão no ambiente universitário. Se hoje nós mulheres ocupamos espaços na política, né, como presidentes de países, né, ocupamos espaços como CEOs, né, em grandes empresas, isso é por conta desse movimento feminista. Olá pessoal, eu me chamo Mariana Navega e hoje é o nosso segundo episódio do podcast e o tema de hoje é feminismo. E para falar sobre esse tema, eu trouxe a convidada Vaniele Copelo. Eu vou ler aqui porque tem um resumo. A Vaniele, ela é professora, ela tem graduação em serviço social, ela é mestre em serviço social, pós-graduada em políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher, foi preceptora na residência multiprofissional em serviço social na Emo Rio, foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias e outras coisas, mas eu trouxe aqui um resumo para vocês. Para quem quiser acompanhar a Vaniele, eu vou deixar o Instagram dela aqui na tela. E queria agradecer. Obrigada pelo convite de fazer esse podcast aqui comigo. Oi, Mari. Eu que agradeço pelo convite, né, de poder participar, falar de um assunto que eu gosto bastante e compartilhar, né, sobre essa temática com os demais, né. Então, gostaria também de cumprimentar a todos e todas que estão assistindo. Espero que a gente tenha aí um ótimo bate-papo. Que bom. Eu sempre gosto, assim, de começar falando sobre o que é, conceituando. Então, eu queria que você, como especialista, explicasse um pouco pra gente sobre feminismo. O que é conceituar, falar um pouco da história, quem sabe. O feminismo, né, é um movimento social, político, filosófico também, que a sua principal pauta, né, a sua principal bandeira é a igualdade entre homens e mulheres, né? Então, é um movimento que ele é visto, né, por diversas nuances, né? Então, a gente pode trazer aí diversos olhares sobre esse movimento, né? E eu acho que conforme a gente for conversando, acho que alguns mitos sobre esse movimento, eles podem ser desmistificados. Mas, na verdade, é um movimento social, um movimento político, né? E um movimento filosófico também, cuja principal pauta é a bandeira, né, de igualdade entre homens e mulheres. E, na sua opinião, assim, e até técnica, né, talvez, é importante, qual a importância desse movimento, o movimento feminista? O movimento feminista, né, então, e aí a gente fala justamente específico para as mulheres, né, essa importância para as mulheres, ele nos trouxe a oportunidade de conseguir aí diversos ganhos na luta mesmo pela igualdade de gênero, né? Então, se a gente for analisar, a gente vive uma sociedade patriarcal. O que seria uma sociedade patriarcal? O modelo da nossa sociedade, que é um modelo de uma sociedade patriarcal, as relações de poder, ela é centralizada na figura masculina, né? Então, a nossa sociedade, ela é toda moldada onde quem é do gênero, quem é do sexo masculino, né? O papel do homem, ele se coloca numa posição superior, né, a uma mulher por uma questão de gênero, né? Então, quando a gente faz essa análise a partir de uma sociedade patriarcal, a gente identifica que as relações de poder, elas são desiguais, né? Então, a gente vive numa sociedade em que as relações de gênero, elas vão atribuir, por exemplo, a função, né, por exemplo, para um homem, a função para a mulher, que eles vão ocupar na sociedade. O movimento feminista, ele se torna importante justamente na proposta de buscar essa igualdade entre homens e mulheres. Então, por muitos anos, milênios, né, vamos dizer assim, a mulher, ela se coloca como... Não é que ela queira se colocar, né? Porque isso é uma construção social, uma construção cultural. E também não está relacionado a fatores biológicos, né? Então, não há na genética, por nascer mulher, você vai se colocar numa posição inferior na sociedade. Isso tudo foi construído socialmente, né? Culturalmente, historicamente. E o feminismo, ele tem a sua importância justamente em trazer essa igualdade entre os gêneros. Olhando, né, conforme eu estava falando, por muito tempo, as mulheres, elas se colocavam na sociedade, né, enquanto um papel inferior à figura masculina.
E aí eu falo que essa inferioridade estava relacionada à perda de direitos. Por exemplo, por muito tempo a mulher não era nem considerada cidadã, né? Então ela não tinha seus direitos civis, seus direitos políticos. E isso, essa luta por esses direitos vai começar a ocorrer justamente a partir ali do século XIX, né? Eu acho que muito também por conta da bandeira levantada, até mesmo na Revolução Francesa, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, e, de certa forma, as mulheres que estavam naquela situação desigual perante o homem na sociedade, elas também queriam ter participação na política, participação na educação, né, no mundo do trabalho, e, por uma questão de gênero, elas não ocupavam esses espaços, né? Então, a partir daí, essas mulheres elas passam a se reunir, né, se organizar enquanto grupo, enquanto movimento, para lutar, né, e buscar direitos civis, direitos sociais, direitos políticos, né, para a questão feminina. Ah, entendi. Legal. E quando a gente, assim, eu converso com pessoas, eu já vi que tem algumas classificações. Por exemplo, eu já ouvi alguns termos que eu queria que você tirasse a dúvida pra gente aqui. Por exemplo, existe o feminismo, e aí você explicou muito bem sobre esse movimento, até uma questão histórica, mas eu já ouvi falar no termo feminazi. E eu fico... O que é o feminazi, assim, essa segunda classificação? Então, feminazi é um termo, que eu posso te dizer, é um termo bem machista e misógino. Ele vem não tem nada a ver com feminismo? Não tem nada a ver com feminismo. Foi um termo utilizado, se eu não me engano, por 2 jornalistas norte-americanos, dando a sua opinião referente ao movimento feminista. E aí é importante deixar claro que o movimento feminista, ele não é homogêneo, né? Então, a gente tem aí uma pluralidade de movimentos. E tem outras classificações, além dessas duas? Assim, movimentos feministas, né? Entendi. E aí que a bandeira principal é justamente a igualdade de gênero, mas as suas especificidades, que aí depois eu posso falar um pouquinho delas. A questão dessa palavra feminazi foi um neologismo, vamos dizer assim, né? Uma criação atribuindo um movimento feminista ao nazismo. Eu acho muito preocupante o uso dessa palavra, até mesmo porque o movimento feminista, né, ou os movimentos feministas, têm na sua história grandes conquistas. Então, por exemplo, se hoje estou aqui, você está aqui, né, num ambiente universitário, né, falando aí para outras mulheres, né, que também estão no ambiente universitário. Se hoje nós mulheres ocupamos espaços na política, né, como presidentes de países, né, ocupamos espaços como CEOs, né, em grandes empresas, isso é por conta desse movimento feminista, né? E aí, quando você atribui uma palavra, né, unificando ao nazismo, né, então eu acredito que é uma construção totalmente machista e misógina, que tenta desqualificar todo o movimento. Então, é uma palavra que eu não gosto nem de dar palco para ela, vamos dizer assim, levar evidências, né, para esse tipo de palavra, porque eu acho que quem utiliza desconhece totalmente o que é o movimento feminista e desconhece totalmente o que é o nazismo, né, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, legal. Então, é muito bom, assim, você explicar direitinho isso. E muita gente não sabe, pode até usar de forma equivocada. E, assim, quando você fala disso, eu fico pensando que quando a gente está conversando de qualquer assunto de bandeira, sempre tem o extremo, né? E tem extremo dos dois lados. Nessa pauta e nessa bandeira do feminismo, você acredita que também existem pessoas extremas, extremistas? Não sei. Extremismo a gente tem em todas as áreas, né? Mas, assim, é importante a gente identificar que, às vezes, né, o que não é legal para você pode ser legal para mim ou pode ser legal para uma outra pessoa, né? E nem sempre é o significado da palavra extrema, né? Então, às vezes, o que eu costumo ver por aí são pessoas que tentam pegar fotos, fatos, né, de movimentos e tentar atribuir aquilo como se fosse todo o movimento feminista. Extremismo a gente tem em todas as áreas, seja no âmbito religioso, né, seja no âmbito político, né, a gente vai ter isso também dentro do próprio movimento feminista, né, e aí você também identificar o que você acha enquanto extremo, né, porque assim, é um movimento que não tem
pelo menos assim, se a gente for analisar a trajetória histórica do movimento feminista, todas as conquistas que nós temos hoje, né, não foram conquistas com base no diálogo, né? Foram conquistas com base em lutas mesmo, com base em trazer inquietações na própria sociedade para chamar atenção para uma problemática, né? E aí precisa-se também identificar o que é, né, considerado enquanto extremo, porque o movimento feminista ele é um movimento plural. E aí não é um movimento que ele tem uma única configuração. Por exemplo, às vezes as pessoas não se identificam com o movimento feminista porque elas atribuem a figuras, talvez, de mulheres que nem estão no padrão, às vezes mulheres que não te representam, e acredita que o feminismo se resume apenas àquilo. Eu acho que cada mulher ela tem a sua representatividade, independente da forma com que ela expressa isso, né? Então, por exemplo, tem mulheres que utilizam o corpo enquanto um ato político. Algumas mulheres podem não achar legal, mas outras, elas têm uma bandeira e um motivo para isso. Nem sempre isso chega a ser o extremo. Então, depende muito também do que você considera enquanto extremismo. Eu acredito que extremismo é quando você, a partir de uma pauta, né, de uma bandeira, você começa a levar prejuízos, talvez, aí a outras pessoas, até dentro do próprio movimento, ou levar prejuízos para a sociedade. Eu acho que, fora isso, por mais que não agrade um ou outro, né, a gente tem vertentes dentro do próprio feminismo que são vertentes válidas, né, mas também que não chegam a ser extremas. Entendi. Durante a sua fala, teve um momento que você citou o termo, assim, patriarcal, né? O homem numa situação de poder, ou talvez até, quem sabe, de superioridade. E, assim, a mim me remete muito a esse modelo familiar onde o homem, ele é o provedor principal e a mulher tem uma maior responsabilidade com a casa e com os filhos. E, de uma certa forma, você acha que o movimento feminista possa ter diluído um pouco esse modelo de família ou não? Olha, eu acho que o movimento feminista, ele não... A bandeira não é diluir famílias, né? É justamente levar a uma igualdade. Não, diluir família não. Diminuir esse tipo de modelo. Tipo, aceitar, fazer uma aceitação maior de outros tipos de modelo e talvez, por essa aceitação, aumentar os outros e ter uma redução nesse modelo que é muito clássico, né? Patriarcal, onde o homem é o provedor e a mulher cuida da casa dos filhos. É mais nesse sentido, não de... Entendeu? Sim, eu entendi. Como eu falei lá no começo, né? O feminismo, a bandeira principal do feminismo é justamente... Não tem relação com isso. A igualdade entre homens e mulheres, em qualquer âmbito, né? Então, uma vez que a mulher, ela acha que esse é o modelo ideal para ela, tudo bem, né? Mas a gente não pode, às vezes, desqualificar outros tipos de arranjos familiares que não se enquadram no que é escolhido enquanto um padrão. Nossa, muito legal isso que você falou. Porque é bom a gente refletir sobre isso, que você falou muito legal. E se isso funciona pra você, isso é muito bom. Eu concordo, assim, né, dando a minha opinião aqui também, quando tá funcionando é bom, né? Porque tem gente que fala, não pode ser assim e para todos os lados. Inclusive, quando o homem, ele, às vezes, é o provedor, a mulher, ela aceita aquela situação e se dá bem. Será que não pode funcionar pra ninguém? Será que, assim, né? Porque acho aí, talvez seja um extremismo. Pode funcionar para algumas pessoas e pode não funcionar para algumas pessoas. Então, a visão que algumas pessoas têm, acho que por desconhecimento do que é o movimento feminista, acho que esbarra muito nisso, né? Ninguém quer obrigar a uma mulher a agir de um jeito, muito pelo contrário. O movimento feminista, ele defende que a mulher ela tenha que ser o que ela quiser, né? Então, se ela quiser ter um apoio, né, no lar, né, enquanto a figura masculina ela está voltada para uma questão mais financeira, mais de um suporte financeiro, ótimo, né? Isso aí é uma escolha dela. O que também não pode colocar isso como uma regra para aquelas outras mulheres que não querem seguir esse padrão. Exato. Né? Até mesmo porque, se a gente olhar para a realidade brasileira, né, a gente tem arranjos familiares, né, completamente diferenciados. Principalmente, vamos supor, nas classes mais pobres, da qual nós temos mulheres que são chefes de família,
né? Então, grande parte, a gente tem aí uma grande quantidade de famílias que são chefiadas por mulheres, né? E a gente não pode dizer que aquilo é fora do padrão, né? Porque às vezes é uma escolha também. Exato, e se funciona, né? E se a se pessoa tá feliz, tá funcionando, bem, tá tudo acontecendo Pois é, a gente bem. não pode desconfigurar aquilo enquanto aquilo não é família, né? Porque aí você tira também a opção de escolha de outras mulheres, né? O que não pode é você viver nesse modelo dentro de um ambiente de opressão, né? Então, eu sou mulher e a sociedade impõe que eu viva dessa maneira, né? Sem me opor, sem com que eu Me sinta confortável. me sinta confortável, né? E que eu viva num relacionamento, às vezes, relacionamentos abusivos, relacionamentos opressores, mas porque é esse tipo de relacionamento que eu tenho que mostrar à sociedade, né? Então, é um conjunto, é uma criação de família que atende muito mais a uma estética social do que a própria vontade da mulher. Então, se essa mulher ela está se sentindo oprimida numa relação familiar como essa, não é legal, né? Até mesmo porque o que a gente vê hoje são mulheres que estão no mundo do trabalho, né? Porque querem. Porque querem, né? E tem outras mulheres que, para além do querer, precisam, Sim, né? Então, verdade. hoje em dia, é muito difícil você achar uma família onde só tenha um provedor, né? E aí precisa de ter outras pessoas participando ali para Contribuir com a renda familiar. com a renda familiar. Você tocou num ponto muito bom. Isso é muito, muito comum. Na minha casa é assim, enfim. E as pessoas que eu convivo, de uma maneira geral, assim, meus amigos da minha idade são assim também. Mas o que acaba acontecendo em algumas, né, a gente nunca pode generalizar, mas é um termo assim, dupla jornada feminina. Eu acho que isso ainda você acredita nisso? Eu acho que ainda é um pouco real. Eu acho que, assim, eu vi até uma entrevista da Fernanda Lima, falando sobre isso, porque o marido dela é super considerado, é um bom pai, aquele cara que vai, que faz, que ajuda. E ela falou assim, nossa, você é muito bom mesmo, você ajuda. E eu concordo quando eu comparo com outras pessoas. Mas tem certas coisinhas, tipo assim, tem que cortar a unha do filho. Sabe, alguns detalhes, eu ainda acho que existe uma dupla, assim, uma carga um pouco maior na mulher. Eu vejo isso, assim. Você acredita nisso? A dupla jornada existe? Ela é necessária? Existe. Ela é real? Porque eu acho que ainda é um pouquinho, assim, mais. Ela é necessária, depende do ponto de vista, né? Essa atribuição da mulher para o lar, né? A gente tem, principalmente, né, um reforço maior a partir do próprio sistema capitalista. Então, o sistema capitalista ele vai evidenciar, né, quem é do lar, quem é do trabalho, do mundo do trabalho, vamos dizer assim. Porque isso é necessário para a manutenção do próprio sistema. Então, aí a gente já tem um reforço de uma desigualdade de gênero, né, para manter um determinado tipo de sistema. Isso é tão real, né, que não é algo que ficou para trás, né? Então, você falou que vê muito isso, é porque isso existe. Então, a gente tem estatísticas, a gente tem pesquisas que demonstram que grande parte, né, das mulheres, ela tem essa dupla jornada de trabalho, né? Então, vamos pegar aí uma relação heterossexual, por exemplo, né, entre um homem e uma mulher, do qual, né, os dois trabalham fora, né? Então, quando o homem ele chega em casa, ele vai descansar. A mulher, quando chega em casa, né, ela vai cuidar dos filhos, ela vai cuidar da casa, né? Então, olha como isso é desigual. Isso vai refletir diretamente na saúde da própria mulher, né? Porque ela vai se sentir cansada, ela não tem aquele tempo para descansar, ela vai se sentir mais estressada com algo que foi atribuído a ela, né? Construído socialmente. Então, não tem nada que identifique na genética da mulher que é ela que tem que lavar a louça, né? Que dela o papel de manter a casa limpa, né? Então, isso
é papel de quem mora dentro de casa. Não, Independente do sexo da pessoa, né? Independente do gênero que essa pessoa apresenta na sociedade. Exatamente, mas ainda assim eu acho que acontece, como você falou. É Muito. verdade, existe, acontece da mulher ter um pouco de trabalho a mais quando chega em casa. E a gente fica refletindo disso, né? Mas sei lá por quê. Eu converso com amigos sobre isso e eu já vi alguém que fala assim, mas isso é um pouco de meia culpa das mulheres, porque ela quer olhar o filho, eu sou mãe também, eu fico assim, caramba, é verdade, se eu falar assim, olha o Vicente, eu vou querer olhar o tempo todo. Ele fala, não é necessário. Então, você acha que é um pouco de meia culpa da mulher? Eu penso, eu vou falar a minha opinião também. Eu penso que um pouco sim, porque realmente eu sou muito preocupada com meu filho e talvez eu possa melhorar nesse aspecto. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu vejo, assim, na minha casa, por exemplo, quando eu vou lavar uma louça, eu lavo muito bem lavado, eu sou muito detalhista. E tem gente que usa o argumento assim, mas isso aí é uma questão sua. O seu marido vai fazer, ele vai ter o jeito dele de fazer. Eu refuto um pouco isso. Às vezes isso é verdade, sim, mas às vezes eu acho que é uma coisa assim. Eu falo assim pra ele, poxa, mas se você fizer direito, eu não vou reclamar. Eu vou deixar você fazer sim e não vou reclamar. Então tem um pouco, será que é meia culpa? Ou será que é porque o homem não tá acostumado e aí por causa de uma vivência, por causa de uma cultura, e aí ele não faz talvez da maneira mais correta e é isso, sabe? Eu fico refletindo sobre isso. Olha, eu não vou nem dizer que é uma meia-culpa da mulher, porque eu não vou atribuir a ela a culpa que é algo de uma estrutura social, né? É uma construção social que já vem aí há séculos, né? Então, não vou dizer, porque eu tenho certeza, né, que a maioria das mulheres que tem um trabalho fora, né, e divide seu lar com uma outra pessoa, ao chegar em casa, ela vai querer dividir também, de forma igual, o trabalho de dentro de casa. Porque a gente sabe que é um trabalho de extrema importância, pouco valorizado, mas que é essencial. Nossa, com certeza. Né? É trabalho. Sim, é um trabalho que deveria ser remunerado. Exato. Não, eu né? acho que é mais difícil. Eu já vi, às vezes até, sabe, fazendo unha que você fica conversando, eu já vi minha manicure falando assim, preciso trabalhar, porque se eu ficar em casa é muito mais pesado, eu trabalho muito, quando eu vou trabalhar eu relaxo. Pra você ver como é pesado, como é um trabalho que deveria ser remunerado. E aí, justamente a gente esbarra numa questão que não é culpa da mulher porque ela escolheu trabalhar fora de casa. A gente não pode atribuir, né, um peso a mais a essa mulher, né, que já sofre, né, todos os rebatimentos por ser mulher na sociedade, levar para ela a culpabilização, que eu considero, de certa forma, eu considero isso enquanto uma violência, né? Porque, de certa forma, você sobrecarrega a figura feminina daquela casa, mas que é algo que foi justamente construído socialmente, né? E, claro, a gente tem exceções, né? A gente tem lares, eu acho que hoje em dia, e a tendência é melhorar, né, dentro desse aspecto, lares em que os afazeres, eles são divididos, né? Independente do gênero da pessoa. Se você mora lá, né, cada um tem a sua planilhinha lá de organização. Ó, você vai lavar a louça enquanto a outra pessoa cozinha, enquanto o outro lava o banheiro e você arruma o quarto, né? Isso cada vez mais vai acontecendo, a tendência é aumentar. Até porque hoje a gente tem um olhar, né, para essa situação totalmente diferente, tipo, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, eu acho que as gerações, elas vão se modificando. Hoje, por exemplo, né, adolescente de 12 anos, ela sabe o que é o movimento feminista. Coisas que 15, 20 anos atrás, uma adolescente não sabia o que era. Não, exatamente. Né? O meu sobrinho, com 12 anos, ele era super politizado. Eu ficava assim, nossa. Sim, eu acho que a nova geração, né, ela tem acesso a muito conteúdo, o que é bom e preocupante ao mesmo tempo. Né? Preocupante porque pode ter acesso a informações erradas, né? E bom por esse lado, porque, de certa forma, acaba tendo aí explicações, né? E ter acesso a essas informações são importantes. Então, a dupla jornada de trabalho para a mulher, isso acabou sendo uma consequência, né, de uma conquista, que foi justamente a conquista para o mercado de trabalho. Né? E a gente não pode atribuir uma culpa disso à própria figura feminina. O que a gente precisa é desconstruir pensamentos, né? E mostrar que o afazer doméstico, ele é de quem mora na casa, independente do seu sexo de nascimento, do seu gênero, né? O gênero é aquele papel que você se apresenta na sociedade, né? Seja ele feminino ou masculino.
né? Muitas das vezes está relacionado ao seu sexo de nascença, às vezes não, né? Que é o caso de mulheres trans, homens trans, né? Isso, que a gente conversou no outro podcast com o Diego. Não, mas era isso, era esse bate-papo mesmo. Obrigada, acho que esclareceu muitas dúvidas das pessoas. Isso é muito legal, a gente compartilhar saberes e tirar essas dúvidas, né? Acho que ajuda bastante de uma maneira geral. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, se você tivesse uma mensagem que você fosse dar para todo mundo ia saber da sua mensagem, qual seria essa? Ou uma frase que você gosta, qual seria? Olha, antes de passar, né, uma mensagem, eu gostaria só de reforçar uma questão aqui sobre a pluralidade que é o movimento feminista, né? Então, por mais que a bandeira principal seja a igualdade de gênero, a gente tem outras questões, né, que perpassam uma questão de gênero. E aí a gente vê o quão plural é o movimento. Então, o movimento de mulheres, no movimento feminista, ele não se resume apenas um movimento. Porque a gente tem um movimento de mulheres negras, a gente tem um movimento de mulheres latino-americanas, né? A gente tem um movimento de mulheres trans, né? Temos o movimento de mulheres cristãs, de mulheres trabalhadoras da área rural. Ou seja, que a bandeira principal é essa igualdade de gênero, mas cada mulher ela tem uma especificidade. E essas especificidades, às vezes, elas se encontram e formam ali um movimento dentro, né, do próprio movimento feminista. Né? Então, eu acho isso importante compartilhar. Porque, às vezes, você não se identifica, né, com um movimento, porque, às vezes, você não compartilha diretamente com aquela opressão. Né? São opressões que nem sempre você viveu. Por exemplo, eu, enquanto mulher branca, né, eu não vivo a opressão do que é ser uma mulher negra, né? E às vezes a pessoa, mas para que tanto movimento, né? E aí é justamente na palavra que eu gostaria de chegar, né? Que é a questão da sororidade. É uma palavra meio esquisita, né? De às vezes até de pronunciar, né? Mas o que isso significa? Isso significa que você não precisa amar todas as mulheres para você fazer parte de um movimento feminista, né? Tipo, você não precisa passar pano para uma mulher que às vezes tem uma atitude que talvez você não concorde, né? A sororidade é você justamente se colocar no lugar da outra mulher, tentar compreender a dor da outra mulher, né? Seja ela mulher negra, mulher trans, mulher trabalhadora, né? Mulher mais velha, né? Então, tem uma questão também de geração, de etarismo, da mulher deficiente, né? Então, a palavra que eu deixo, né, para quem está assistindo é justamente essa, sororidade. Obrigada, adorei, mensagem linda. Gente, a gente chega com essa mensagem ao final desse episódio. Vai lá, segue a Vani, vai lá, comenta, diz o que você achou, traz ideias para próximos episódios, comenta no meu também. E é isso, a gente fica por aqui. Obrigada de novo por ter participado, adorei conversar com você. Eu acho que foi muito bom pra gente dividir esses saberes, são coisas que realmente eu acho que tem que falar sobre, sabe? Feminismo, diversidade de gênero. Mas é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Tchau, tchau. Beleza. Caraca.